Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 16 de março. O Supremo Tribunal Federal apresenta a nova campanha A Turma da Mônica e o Poder Judiciário. Os famosos personagens criados pelo cartunista Maurício de Souza vão ajudar a aproximar a justiça do cidadão e a combater a desinformação. Esse é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. O plenário do Supremo começa a julgar a possibilidade de renovações sucessivas de escutas telefônicas. Ministro Ricardo Lewandowski arquiva pedido de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro por suposta infração sanitária. O Superior Eleitoral promove um tuitaço para incentivar os jovens a tirarem o título de eleitor. O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar um recurso que discute a possibilidade de renovação sucessiva de autorização de interceptação telefônica para investigação criminal sem limite definido de prazo. Sobre o assunto, há 96 processos com andamento suspenso nas instâncias inferiores. Vamos falar ao vivo com a repórter Marta Ferreira, que acompanhou a sessão e tem os detalhes para a gente. Boa noite, Marta. Boa noite, William. Boa noite a todos. Esse caso chegou ao Supremo porque o Ministério Público Federal recorreu de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que anulou todas as provas obtidas a partir de escutas telefônicas num processo conhecido como caso Sandal. Eu acompanhei a primeira parte da sessão e preparei uma reportagem que você confere agora mais detalhes. Confira aí. A Lei 9.296 de 1996, que regulamenta a interceptação telefônica, define que as escutas devem ser determinadas por meio de decisão judicial fundamentada, não podendo exceder o prazo de 15 dias, renovável por igual período, quando comprovada a indispensabilidade desse meio de prova. Já a Constituição Federal, no artigo 136, permite a quebra de sigilo telefônico em caso de decretação de estado de defesa, com prazo não superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez. A discussão sobre o prazo de escutas telefônicas chegou ao Supremo porque o Ministério Público Federal recorreu de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que anulou todas as provas obtidas a partir de escutas telefônicas que duraram mais de 2 anos ininterruptamente em investigação criminal realizada no Paraná. O processo envolve o caso Sandal, que apurou crimes contra o sistema financeiro nacional. Para o MPF, a decisão do STJ abriu espaço para a invalidação de centenas de operações policiais que investigaram organizações criminosas e delitos complexos em todo o território brasileiro, por meio de escutas que tenham durado mais de 30 dias. Como podemos capturar uma teia criminosa, uma organização com várias ramificações, numa limitação, numa impossibilidade a priori que não está na lei, em nenhuma lei? Não está na lei espanhola, não está na lei portuguesa, não está na lei inglesa, não está na lei americana. Porque, óbvio, nenhum Estado renuncia ao seu dever de ação. Como trabalharmos com terrorismo, com um sequestro que se alonga? Não podemos mais, é óbvio. É óbvio, senhores ministros, é óbvio que tudo isso se passa com controle jurisdicional. Os advogados de defesa dos réus rebateram os argumentos do MPF, ressaltando que não houve razoabilidade na medida e pediram que a decisão do STJ seja mantida. O que nós pedimos aqui, ministra, com todo o respeito, é que se mantenha o acordo, porque o acordo foi absolutamente fiel aos fatos, disse o que tinha que dizer. Não há fundamentação. Há, no caso concreto, um prazo excessivo, era um processo com 4 réus, repito. 4 réus, eram 5, um deles não foi recebido a denúncia. Então, nós pretendemos manter a justiça da casa, que, no meu ponto de vista, evoluiu bem com aquele primeiro habeas corpus do ministro Jobim, que é claro, se há questões complexas, não pode se ficar em 60 dias. A defesa quer deixar isso absolutamente claro, ministro relator. O pedido da defesa é no sentido de que a repercussão geral pode e deve ser citada, ou melhor, sedimentada, na linha dos precedentes que já vêm sendo adotados pelo Supremo Tribunal Federal, que já tem entendimento pacificado. Porém,
levando em consideração as características do caso concreto, é necessário dizer que o acórdão está em plena linha de convergência com a jurisprudência sedimentada no Supremo Tribunal Federal. Na segunda parte da sessão, o relator ministro Gilmar Mendes votou no sentido de negar provimento ao recurso. Ele entendeu que é preciso que haja a comprovação de resultados que justifiquem essa prorrogação. O voto dele foi seguido pelos ministros Dias Toffoli, André Mendonça e Nunes Marques. O ministro Alexandre de Moraes abriu divergência e depois a sessão foi suspensa e será retomada amanhã. William. Muito bem, Marta. Obrigado. O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo atendeu o parecer da Procuradoria-Geral da República e arquivou um pedido de investigação contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, por infração sanitária. O ministro Ricardo Lewandowski arquivou petição em que 9 deputados federais pediam para que o presidente Jair Bolsonaro fosse investigado pela prática dos crimes de perigo para a vida ou saúde de outras pessoas, de infração de medida sanitária e submissão de menor a vexame ou constrangimento. No pedido, os parlamentares lembraram que durante o cumprimento de agenda do governo em junho de 2021, no Rio Grande do Norte, Bolsonaro baixou a máscara de uma criança no colo para tirar foto e incentivou uma menina de 10 anos a retirar o acessório de proteção. Ao recomendar o arquivamento do pedido de investigação, a subprocuradora-geral Lindora Maria Araújo entendeu que não há provas suficientes que indiquem que Bolsonaro tenha agido com a intenção de criar situação de expor a vida ou a saúde de outras pessoas. Ricardo Lewandowski aplicou jurisprudência do Supremo, em que reconhece que a PGR tem competência exclusiva para avaliar se há provas suficientes para abrir investigação contra a pessoa com prerrogativa de foro. Mas o ministro lembrou que o arquivamento não impede a reabertura de investigações criminais se surgirem novas provas. O STF vai decidir se a Justiça Militar pode decretar perda de posto, patente ou graduação por qualquer tipo de crime. O caso em análise de um praça que perdeu a graduação tem repercussão geral reconhecida pela Corte. O recurso é contra uma decisão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. O TJM decretou a perda da graduação de praça de um policial militar. O recurso é contra uma decisão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. O TJM decretou a perda da graduação de praça de um policial militar condenado pela Justiça Comum por violência doméstica e disparo de arma de fogo. A defesa pede que a decisão seja anulada. Aponta que a jurisprudência consolidada do STF é de que a Justiça Militar Estadual tem competência para decidir sobre a perda da graduação de praças somente quando se tratar de crimes militares. Conforme a defesa, o caso diz respeito à condenação por crimes julgados pela Justiça Comum. O Tribunal de Justiça Militar atendeu o pedido da Procuradoria de Justiça para que a condenação criminal tivesse repercussão no âmbito militar. Prevaleceu o entendimento de que o PM faltou com decoro. Por isso, o TJM determinou a perda de graduação, a cassação de eventuais medalhas, láureas e condecorações, além de anotação no registro individual. O relator, ministro Alexandre de Moraes, ressaltou que após uma emenda constitucional em 2004, a competência da Justiça Militar foi ampliada e o STF já decidiu que, no caso de praça militar, a pena prevista no Código Penal Militar, além de ter plena eficácia, se aplica de maneira automática e imediata, sendo desnecessário, portanto, a abertura de processo específico. Para ele, o tema não atende só às partes envolvidas, tem alcance no cenário político, social e jurídico. Por unanimidade, a Corte reconheceu a repercussão geral da matéria. O que os ministros decidirem será aplicado em casos semelhantes em todo o país. O juiz Austrégésilo Trevisan, da 15ª Vara Cível do Paraná, determinou ao Twitter que retire do ar a publicação em que o jornalista Glenn Greenwald chama Sérgio Moro de corrupto. Segundo o magistrado, a postagem, além de desprovida de comprovação, teria a aparente intenção de prejudicar publicamente a imagem do pré-candidato à presidência da República. A multa fixada para o caso de descumprimento por parte do Twitter é de R$ 5.000 por dia. O pedido foi feito pelo ex-juiz Sérgio Moro em uma ação por danos morais que ele move contra o jornalista norte-americano.
E veja a seguir, Tribunal Superior Eleitoral promove um tuitaço para incentivar os jovens a tirarem o título de eleitor. Voltamos em instantes. A TV Justiça é um programa ético, sério, que leva muita informação para toda a sociedade. Parabéns à TV Justiça pelos seus 20 anos. O Tribunal Superior Eleitoral fez um tuitaço hoje, que começou às 10 horas da manhã. A iniciativa mobilizou influenciadores e até os perfis dos clubes do Campeonato Brasileiro. Repórter Henrique Amaral tem mais informações direto do TSE. Boa noite, Henrique. Boa noite, William. Boa noite a todos. Para participar do tuitaço, os tuiteiros publicaram mensagens de incentivo ao voto dos jovens com a hashtag Rolê das Eleições. Foram publicados 6.550 tweets com a hashtag. E ninguém ficou de fora, William. Só para a gente ter ideia, participaram do tuitaço a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, o Galo, Clube Atlético Mineiro, atual campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, e outros grandes times do país, como Flamengo e São Paulo. Bom, também marcaram presença no Rolê das Eleições os artistas Lázaro Ramos e Thaís Araújo. E o tuitaço, William, fez parte da Semana do Jovem Eleitor, que tem como objetivo incentivar jovens de 17, 16 e 15 anos, mas que vão completar 16 até o primeiro turno das eleições, que vai ser feito no dia 2 de outubro. Então a ideia é incentivar esses jovens a tirar o primeiro título de eleitor. William. Obrigado pelas informações, Henrique. Em sessão plenária, os ministros do TSE reverteram a inelegibilidade do ex-governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria. Junto com outras 5 pessoas, ele tinha sido condenado por abuso de poder político e econômico pelo Tribunal Regional Eleitoral Potiguar. O TRE considerou que Robson desvirtuou programas sociais do Estado, fez uso promocional de entrega de ambulâncias e de leitos de UTI, além de ter veiculado publicidade institucional em período proibido pela legislação. Mas o TSE entendeu que as condutas não foram graves o bastante para gerar inelegibilidade. Já o ex-prefeito de São José de Campestre, também no Rio Grande do Norte, foi condenado por desvio de recursos da merenda escolar do município. A Justiça atendeu a ação movida pelo Ministério Público Federal. O ex-prefeito José Borges, conhecido como Zequinha, e outras 2 pessoas foram condenados por dispensa indevida de licitação e corrupção passiva, no caso dos gestores, e ativa no caso do empresário. As penas somadas ultrapassam 10 anos. O esquema ocorreu entre 2010 e 2012. Foram repassados pela Prefeitura a Quilômetro Distribuidora um total de R$ 181 mil, verba proveniente do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Dinheiro que faltou nas escolas, que ficaram sem funcionar por falta de comida para as crianças. Agora você acompanha a reportagem sobre decisão do TSE, do plenário do TSE, envolvendo o ex-governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria. A publicidade cuidou-se de campanha nitidamente informativa e educativa sob tema de grande relevo, qual seja a conscientização acerca dos efeitos de dirigir alcoolizado com o título, aspas, sua atitude vale mais do que 1000 palavras, não misture álcool com direção, fecha aspas. Extrai-se o contexto gráfico e de conteúdo da campanha, que eu colecionei também a própria foto que está nos autos, e continuo. Quando se vê, a campanha atende em sua inteireza o extremo do artigo 37, parágrafo 1º da nossa Carta Política, segundo o qual, aspas, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos, fecha aspas. Acordo com o comerciante em ação por defeito de produto não autoriza a extensão desse direito aos demais fornecedores. A decisão é da STJ.
O caso analisado foi uma ação indenizatória proposta pelo cliente que ingeriu um suco com a presença de corpo estranho, verde musgo, parecido com mofo. Foram réus na demanda as fabricantes do produto e o comerciante. Após a citação, esse comerciante firmou acordo com o pagamento de indenização de R$ 4.000 com a consumidora, o que levou à extinção do processo em relação a ele. Sabendo disso, os fabricantes também pediram a extensão desse acordo. Alegaram responsabilidade solidária, em que o acordo entre o credor e um dos devedores extingue a dívida em relação aos demais, segundo previsão do Código Civil. Em primeira instância, o pedido foi indeferido e a decisão mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. No STJ, a terceira turma negou provimento ao recurso especial das fabricantes. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, destacou que o Código de Defesa do Consumidor estabelece que o comerciante só será responsabilizado pelo defeito quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados ou quando não conservar adequadamente os produtos perecíveis, o que não ocorreu no caso, conforme perícia juntada aos autos. O ministro afastou a aplicação do Código Civil ao caso. Ele destacou que se o comerciante, em vez de alegar sua ilegitimidade passiva ou defender a improcedência do pedido em relação a si, preferiu fazer acordo com a parte autora, tal fato não tem um condão de caracterizar a solidariedade defendida pelas recorrentes, não podendo assim ser estendido o efeito da transação. Para o colegiado, a extensão do acordo poderia ocorrer apenas na hipótese de responsabilidade solidária, o que não ocorreu no caso. E no próximo bloco a gente fala sobre a campanha Turma da Mônica e o Poder Judiciário para combater a desinformação. Voltamos já. A TV Justiça nos mostra o sistema judicial por dentro. Ela nos ensina como funciona o sistema judicial e isso é muito bom para a sociedade. Conhecer as suas instituições, conhecer o funcionamento das suas instituições. E ela também nos oportuniza assistirmos às sessões, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, com toda a sua complexidade, com todos os seus embates teóricos, doutrinários, políticos, ideológicos, que, enfim, compõem a nossa Suprema Corte, compõem a dinâmica da nossa Suprema Corte. O Conselho Nacional de Justiça publicou uma lista de sugestões para aprimorar o painel com a remuneração dos magistrados brasileiros. As recomendações foram feitas pela ONG Transparência Brasil. Há quase 5 anos, o Conselho Nacional de Justiça criou regras para a divulgação do salário dos ministros, juízes e desembargadores, como prevê uma lei de 2011 sobre o acesso a informações dos 3 poderes e uma resolução do CNJ de 2015. Desde então, o site do Conselho disponibiliza a qualquer pessoa um painel com a remuneração de todos os magistrados. No ano passado, o Conselho fez um acordo com a organização não governamental Transparência Brasil para melhorar a divulgação dos dados. Agora, a ONG divulgou um estudo em parceria com a Universidade Federal de Campina Grande e o Instituto Federal de Alagoas. Segundo o levantamento, 15 dos 27 tribunais de justiça do país deixaram de publicar cerca de 60 mil contra-cheques desde 2018. O estudo fez uma lista de sugestões ao CNJ para aprimorar a transparência do judiciário, como adotar uma rotina de verificação dos dados e incluir no painel o cargo, a lotação e a matrícula do magistrado. Também recomendou ao CNJ incluir na portaria que criou as regras para a divulgação dos salários a seguinte penalidade: se o tribunal encaminhar ao Conselho informações incompletas ou não enviar os dados no prazo previsto, pode sofrer uma correição especial. Há exatos 16 anos, o ministro Ricardo Lewandowski assumiu uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Desde o ingresso à mais alta corte do país, o ministro deu contribuições importantes para a justiça brasileira. Ricardo Lewandowski tomou posse no STF no dia 16 de março de 2006, ocupando a vaga deixada pelo ministro Carlos Veloso. Prometo
bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, de conformidade com a Constituição e as leis da República. Nesses 16 anos, Lewandowski foi relator de várias ações de grande relevância jurídica e social, como as que questionaram as cotas raciais em universidades federais e liberdade de manifestação na Praça dos Três Poderes. Lewandowski também foi revisor da Ação Penal 470, conhecida como Mensalão. Uma das decisões marcantes e de grande alcance do ministro foi em 2018, na segunda turma. Ele concedeu habeas corpus coletivo às mulheres presas preventivamente, que estivessem grávidas, tivessem filhos de até 12 anos de idade ou fossem responsáveis por pessoas com deficiência. 8 anos depois de tomar posse como ministro do STF, Ricardo Lewandowski se tornou presidente da Corte e do Conselho Nacional de Justiça. Durante a gestão, o ministro instituiu a audiência de custódia. Desde 2015, o preso em flagrante deve ser apresentado a um juiz em até 24 horas para verificar se foi garantida a dignidade do acusado durante a abordagem policial e se há necessidade de manter a prisão. O instrumento, previsto em acordos internacionais, tem o objetivo de evitar abusos e combater a superlotação nas cadeias. Ricardo Lewandowski também teve atuação importante fora da corte. Ele foi um dos ministros do STF que assumiram interinamente a presidência da República. Em 2016, coordenou no Senado Federal o processo de impeachment contra a então presidente Dilma Rousseff. Experiência que fez com que o ministro fosse requisitado mais uma vez. Na semana passada, Lewandowski assumiu a presidência de uma comissão de juristas criada pelo Senado Federal este mês para elaborar um anteprojeto de lei e atualizar a lei de impeachment. Nós entregaremos um anteprojeto que estará, esperamos, à altura das expectativas de Vossa Excelência, do Senado Federal, da sociedade brasileira, no sentido de que venha contribuir para o fortalecimento das instituições republicanas e do Estado democrático de direito. Mônica Cebolinha, Magali Cascão, vocês já ouviram falar desses nomes, não é? Dessa vez a turminha se reuniu para falar sobre a justiça brasileira. O Supremo Tribunal Federal apresentou hoje a nova campanha A Turma da Mônica e o Poder Judiciário. Os personagens dos quadrinhos vão ajudar a aproximar a justiça do cidadão e a combater a desinformação. Mais uma parceria do STF com o cartunista Maurício de Souza. Na nova campanha, Mônica e a turma do bairro do Limoeiro vão ajudar a explicar melhor como funciona cada ramo do Poder Judiciário. Pelo gibi, por tirinhas nas redes sociais e em vídeos divulgados pela televisão. A parceria entre o Supremo Tribunal Federal e os estúdios Maurício de Souza contou com o apoio das associações de magistrados. É de lançamento dessa campanha, a Turma da Mônica, o Poder Judiciário, idealizada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e com o objetivo de levar informações à população, à sociedade sobre o funcionamento da justiça, a estrutura do Poder Judiciário e como as pessoas podem procurar o Judiciário, como as pessoas podem ter acesso à justiça procurando o Poder Judiciário para defender os seus direitos. É um projeto extremamente importante e relevante na medida em que estamos buscando juntos, Supremo Tribunal Federal, as associações, em especial aqui a Ana Matra, levar à sociedade de uma forma fácil, lúdica, o que é o Supremo Tribunal Federal, o que são os ramos do Poder Judiciário, as suas diferenças e a importância de cada ramo. Uma campanha de informação dirigida a um público infantil, porque afinal de contas as crianças são o futuro do Brasil, e de combate à desinformação. Nós acreditamos, os juízes federais, que somente com o respeito ao Poder Judiciário, com o apreço e a informação adequada, teremos uma verdadeira democracia. A apresentação do projeto ocorreu em solenidade na sala de sessão da primeira turma. De forma simples, lúdica e irreverente, o plano infalível do Cebolinha dessa vez é ajudar a combater as fake news.
No Supremo Tribunal Federal, a campanha integra as estratégias do programa Cortes Abertas e do Programa de Combate à Desinformação. 450 mil exemplares da revista em quadrinhos vão ser distribuídas para escolas públicas de todo o país. O gibi também vai ficar disponível no modelo virtual. Além disso, 4 vídeos e 16 tirinhas vão ser postadas nas redes sociais. A ideia é que o público jovem consiga entender o judiciário e seus direitos. O Poder Judiciário unido, ele vem atuando para repassar informações corretas e ajudar a criar uma consciência nas crianças sobre como funciona cada ramo da justiça e o próprio Supremo Tribunal Federal. Tudo de maneira simples, de maneira lúcida, que somente a Turma da Mônica consegue realmente fazer. Esse material é importante para que todos conheçam o papel do Supremo Tribunal Federal e outros órgãos da Justiça. É assim que construímux uma sociedade mais justa e fraterna. E um grande abraço a todas as crianças do meu Brasil. O ministro Luiz Fux anunciou também que o Conselho Nacional de Justiça e a Maurício de Souza Produções vão lançar em abril uma revista da Turma da Mônica especialmente voltada para o enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, será o responsável pela produção do gibi, com tiragem inicial de 100 mil exemplares. A revista será distribuída nas escolas de todo o país. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã.